Graças eu dou nesta manhã ao Senhor da glória, aquele que reina e já está no nosso coração, aquele que veio para nos ensinar a sua palavra, a amar, a perdoar, a sentir no coração a presença dele. Ele é Espírito, ele é verdade. É ele que nos condicionou a estar aqui nesta manhã para falar da sua palavra, falar do amor de Deus no nosso coração, aquele Deus que é o soberano Pai, que enviou o seu Filho amado Jesus de Nazaré para poder passar pela cruz e trazer o Espírito Santo, que é o próprio Deus no nosso coração, onde ele falou: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. O batismo da cruz é aquele que selou todos nós com o Espírito Santo, Colossenses 1,13, nos transportando do império das trevas para o reino do seu amor, onde aqui está o Senhor, nos ensinando a palavra da vida e da piedade, porque nos fora concedida. Toda a vida e a piedade já nos fora concedida. Está dentro de nós, o reino de Deus, onde vivemos aqui, contente, feliz, em toda e qualquer situação. Graças a Deus. Então, meu amado irmão, Romanos 8,1. Quando você vai ler Romanos 8,1, Paulo escreveu aos romanos, né? Paulo foi o apóstolo aos gentios, né? Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja formosa, gloriosa, sem rugas, sem manchas, sem defeito, curada, consagrada, edificada na rocha, para falar a verdade, em amor e em perdão para o nosso coração. Então, quando você vai ler Romanos, né? É a transição da lei para a graça. Aqui Jesus está vindo, e aqui ele escolhe Paulo para o ministério do Evangelho, que era o poder de Deus naqueles que lá estavam, e hoje é em nós. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, e ela é uma palavra que é apta aos corações. E aqui ele ensina o porquê que ele acabou com o pecado, tirou a transgressão da lei e trouxe paz de espírito para aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, aqueles que são separados, aqueles que são predestinados, aquele que ele consagrou através do véu, olhando para nós em espírito e verdade. Nós olhamos para você aqui do outro lado, em espírito e em verdade, olhando dentro de você a dádiva, o amor e o perdão no teu coração. Então aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação o pendor do Espírito, Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, né, não estão em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o corpo de carne, né, concedido a ele para poder vir fazer toda a obra para aqueles que lá esperavam para a salvação, né, e o julgar dos judeus, o juízo, né, e a transgressão da lei, tirar o pecado e trazer graça, como veio para nós, em Espírito e Verdade. Então agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou eles lá. Né? E aqui nós recebemos a adoção de filho de graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, ao amor de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie, mas conhecimento na mente. Salvação pela graça, salvação na mente, para que possamos entender o Evangelho e o mistério revelado aos corações no dia de hoje. 3. Portanto, que fora impossível a lei, na lei era impossível receber essa dádiva do Pai. No que estava enferma, a lei estava enferma na carne. Então, todas as pessoas que vão para a igreja fazer consagração, buscar o Espírito Santo, jejum de Daniel, água ungida após a oração, essas coisinhas que as igrejas oferecem, né? Segundo a carne, segundo o homem, essa carne está enferma, porque ela está querendo solucionar um problema para ela, ou para a família dela. Só que o problema já foi solucionado. Tem que ter o conhecimento, deixar a palavra entrar, né? Para poder você obter de Deus a cura, o milagre que somos nós hoje. Só de respirarmos aqui nesta manhã, já somos o milagre, em nome do Pai.
Então, portanto, que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, foi condenado na carne o pecado, havia uma sentença para o povo judeu, lá, antes da cruz, e a sentença teve fim na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele foi à cruz, ali o corpo de carne dele, né? Para poder livrar aqueles que lá estavam. E a sentença de morte aconteceu para aqueles que lá havia antes da cruz. E pós-cruz, na ressurreição dele, trouxe salvação para aqueles que o aguardavam. Como está escrito, Hebreus capítulo 9, do 26 ao 28. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, se cumpriu neles lá, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje aqui andamos segundo o Espírito. Quando eu saí do mundo secular, das paixões do mundo secular, e saí do mundo religioso, segundo as obras da lei, que eu teria que fazer. Jejum de Daniel, joelho no chão 40 minutos, 1 hora, subida de monte, essas coisas da segunda lei, Santa Ceia, o dízimo. Isso não passou para a graça. A graça, ela é pura, a graça é de graça. 5:5 de Romanos, nos foi dada de graça, gratuitamente, para que possamos receber de Cristo esse amor pelo nosso coração. Porque se passar pelo homem, você vai ter que pagar um preço, porque ele é um empresário, ele é um tutor, ele é um curandeiro que vai executar, né? Vai levar você até Jesus. É como se fosse pagar um pedágio. Não, aqui não. Aqui você tem acesso a ele através do véu. Hebreus 10:20, você tem acesso a Deus, falando com ele, em oração, confessando com a tua boca que você é mais que vencedor, que você é propriedade do Senhor. Então ele te ouve, e aqui ele está, aonde? No teu coração, para te abençoar. 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito dá para a vida. Então, se a carne morreu na cruz com Jesus de Nazaré, ali ficou o corpo de carne do velho homem. Hoje me tornei nova criatura para aqui falar para você que o pecado, o diabo, tudo isso terminou na cruz do Calvário. Por isso ele falou, Lucas 13, capítulo 13, versículo 31 e 32. Hoje, amanhã, antes da cruz, eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, e no terceiro terminarei. Foi para a cruz, no terceiro dia ele terminou e trouxe graça, amor e perdão para um coração. Então, se as pessoas entenderem isso, elas são as pessoas mais felizes que nesse mundo aí está. Entendendo que ela é a casa de Deus, ela é o templo do Espírito Santo, aqui o Senhor é o cabeça, aqui ele habita em cada um de nós, para que nós possamos ser transformados dia após dia pela palavra do Pai no nosso coração. Então, aqui 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6... todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só, é a transgressão da lei. Lá para ir lá. Estavam transgredindo a lei. O pecado teria que ser tirado do meio deles, para eles poderem receber a justiça de Deus, lá pós-cruz. 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Quando ele se manifestou, quem é o filho do homem? Para destruir as obras de diabo. 1 João 3,8. Vou ler daqui a pouco. E nele não existe pecado. 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se eu permaneço nele, eu não vivo pecando. O que eu cometo é uma obra da carne. Se eu não cometo uma coisa, eu cometo outra. Mas eu não posso me autocondenar. Então, todo aquele que se permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, o pastor, a igreja toda tem pecado. Assim eles falam, né? Não o viu e não o conheceu. Então, ele não conhece a Deus. O pastor ali inventou uma doutrina para ele, para poder ali ele executar ali o juízo sobre as pessoas, para esperar Jesus voltar, né? O diabo, por ser morto antes na cruz, já morreu na cruz. Jesus matou com o corpo dele e trouxe vida à igreja. E tinha o pecado e a traição da lei e o juízo era para o judeu, como está aqui escrito. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado nele. Não existe pecado. Ou seja, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. Então não conhecem a Deus em espírito e em verdade. Estão no corpo de carne ali, são doutores e curadores,
Até o tempo da reforma, isso já aconteceu. A reforma já aconteceu. Hoje você está na graça de Deus. O evangelho do poder, de amor e moderação dentro de um coração. Ao 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Então, se eu pratico a justiça, eu já fui justificado por Deus. Sou um justo. Assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, aquele que pratica o pecado, que fala que é pecador, que a igreja é pecadora, tem que fazer o curso de libertação, tem que fazer um propósito com Deus, tem que fazer uma porção de coisa, né? Para que o pecado saia naquele momento ali. Mas ele continua sendo pecador, porque ele não creu que o pecado na cruz foi tirado, foi abolido, para que viesse hoje nós aqui, debaixo da graça, entendermos que estamos aqui no ministério do Espírito, onde não há pecado. Aqui que você planta, você vai colher. Por isso que muitos plantam hoje algo e colhem condenação para a sua própria carne. Não matou a carne, não entendeu o batismo da cruz. Capítulo 6, versículo 3 e 4 de Romanos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Se manifestou na cruz e destruiu, como fala Lucas, capítulo 13, 30 e 32. Hoje e amanhã eu expulso o demônio, e no terceiro dia eu terminarei. E terminou com essa festa. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? É nascido de Deus. Então aquele que é nascido de Deus não fica pecando. Esse é o entendimento que a graça nos concede. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui tem a diferença. Os filhos de Deus e do diabo. Se eu estou em graça, que eu estou no reino do Filho do seu amor, que eu recebi o perdão, a cura no meu coração, ele para mim é um milagre na minha vida. Eu não tenho que fazer uma campanha, não tenho que fazer uma coisa de libertação, não tenho que buscar Jesus no monte, não tenho que fazer nada, a não ser crer na palavra dele, que está dentro de mim, porque por isso ele veio, né, lá, para tirar o pecado dos judeus, a transgressão da lei e o juízo para o judeu, e graça para nós. Não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Hoje estão aí separando, né, tudo para poder praticar ali o culto na igreja dele, e só a igreja dele que vai para o céu, né? O céu é aqui, onde você está sentado, onde você reconhece que teu irmão precisa de você, né? Então as pessoas não se dão com o outro, por quê? Por causa do pecado, porque usa brinco, usa bermuda, está sem camisa, bebe uma cerveja, fuma um cigarro, isso aí não tem nada a ver com Cristo, abençoado. A divina semente dentro de uma pessoa dessa está lá dentro, só que ela não conhece isso aqui, e começa a praticar essas palavras, que é palavra contra Cristo. Eles estão praticando a iniquidade, eles estão praticando o pecado, porque o pecado ficou na cruz, não passou para cá. Por isso tem lá a referência, Mateus 7, capítulo 7, versículos 2 e 3. Eles bateram, não te conheço. Por quê? Estão praticando a iniquidade, que é o pecado. Ele tirou na cruz e trouxe graça, que é o amor de Jesus. Oh, glória! Oh, meu Pai, você nasceu nesse mundo, onde aqui tudo perece, mundo de fantasias, você logo se entristece, mas a graça chegou e te libertou daquela cruz, você está salvo pelo amor de Jesus. O amor de Deus é muito lindo, só Ele tem e já te deu, faz parte da nossa vida, tudo já aconteceu, Ele já veio, você que está dormindo, tem que acordar, não é um símbolo que vai te transformar. A simbologia, né? A Santa Ceia, batismo nas águas, não transforma ninguém. Por quê? Ao vir da cruz para cá, ele tirou o pecado de todos que lá viam. Hoje aqui, 3,5 de João, nascemos da água do Espírito para entender esse mistério, que outrora estava oculto e hoje deu no teu coração. Que tenha um sábado maravilhoso, em nome do Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor.